Vamos lá, a gente vai falar sobre o islamismo. Islamismo, não sei se você já... Vamos começar, né? Não sei se você já parou para pensar, se você já teve interesse em ouvir um pouco mais, em entender um pouco mais sobre essa religião do Islã, né? Muitas pessoas, na verdade, me parece que têm medo, né? Por conta de atentado terrorista, que é reivindicado por um grupo islâmico, né? Parece que tem gente que tem medo de ouvir, de aprender sobre o islamismo, sobre algumas outras religiões, ou sobre outras culturas, né? Na verdade, até o povo cristão, às vezes parece que tem medo de ler a própria Bíblia. Quando chega ali na parte do Apocalipse, o pessoal dá uma parada, dá uma travada. Não, Apocalipse não quero ler, o Apocalipse não é para mim, né? Mas o conhecimento, irmãos, o conhecimento nunca é demais não, viu? O conhecimento é bênção, o conhecimento te fortalece, o conhecimento te traz, na verdade, cada vez mais para perto de Deus. De repente alguém vai falar bem assim, mas lá na Bíblia está escrito que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? O apóstolo Paulo quis dizer a letra da lei matava, a lei matava, mas o Espírito do Senhor, a graça do Senhor que vivifica, que dá vida, né? Bom, o motivo da série de estudos é fortalecer a nossa fé por contraste, tá? Fortalecer a nossa fé por contraste. A gente vai analisar aqui o que tem de diferente em outras religiões, o que tem de diferente em outros segmentos religiosos, para que a nossa fé possa ser fortalecida, tá? Você percebe, vai estar registrado lá no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 15, que o apóstolo Paulo, quando ele chega na Grécia, quando ele chega em Atenas, né, ele não vai direto para Corinto, ele dá uma parada em Atenas primeiro. E ele começa a observar, começa a andar pela cidade, ele começa a observar e ver que eram erguidos vários altares, né, a deuses pagãos. E ele percebeu que o povo de Atenas, o povo grego, eles eram muito religiosos, né? Mas observando aquilo lá, ele percebeu que tinha um altar erguido que estava escrito assim, ao Deus desconhecido, né? Ao Deus que eles não conheciam. O que o apóstolo Paulo fez? Mais tarde, no Areópago, onde os filósofos, os pensadores se juntavam para discutir, aquele pessoal ficava todo em volta observando, Paulo pediu a oportunidade de falar e falou, olha, eu observei que vocês gregos são bem religiosos, são bem tementes aos deuses, enfim, só que eu vi que vocês erguem vários altares, né, em oferendas aos seus deuses, mas eu observei que tinha um Deus lá que estava escrito ao Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido. E é sobre este Deus que eu quero falar com vocês, né? Então ele observou, aprendeu um pouquinho ali naquele momento sobre a fé dos gregos, e mais para frente ele aproveita a oportunidade para pregar o Deus de Israel, aproveita para pregar sobre Jesus Cristo, né? O fato é que depois disso, a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo consegue abrir uma igreja grudada, parede com Areópago. Por quê? Né? Por quê? Porque ele conseguiu, através do que ele conheceu, ele conseguiu uma oportunidade para poder transmitir o amor de Cristo, né? Bom, muitas pessoas dizem que o Deus servido tanto no islamismo, quanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto no espiritismo, quanto em qualquer denominação, é o mesmo Deus. É tudo igual. Dizem isso, né? Mas a minha intenção aqui é trazer algumas informações para vocês. Pazari, Pazirã, que está chegando aí agora. A minha intenção é trazer aqui para vocês algumas características de cada religião dessas. E aí vocês tomem, tirem as suas próprias conclusões. Será que é o mesmo? Né? Porque às vezes tem coisas tão contrárias de uma religião para outra que não tem como as duas estarem certas. Ou está todo mundo errado, ou um está certo, o restante está errado. Né? Mas vamos lá, eu vou falar primeiro aqui rapidinho, só para que a gente possa entender. É lógico que, irmãos, a gente não vai fazer um estudo tão profundo. Primeiro que a gente não tem tempo, segundo que eu não tenho capacidade para fazer isso. Fiz algumas pesquisas, já uns 3, 4 meses atrás, li bastante, li alguns livros, aliás, que me trouxeram uma ideia de como que funciona, né?
O Islã, os islâmicos, os muçulmanos, a religião do Islã, eles creem em alguns profetas, creem em Abraão, Moisés, no próprio Jesus Cristo, que eles chamam de Isa, mas o profeta maior deles é o Maomé. Eles também acreditam na Bíblia Sagrada. No entanto, a Bíblia Sagrada que nós temos aqui, o nosso cânon bíblico, eles dizem que foi adulterado. Mais para frente eu vou falar sobre isso, né? A fonte de autoridade deles, a fonte de fé, a fonte teológica é o Alcorão, que é uma escrita que foi recitada pelo profeta Maomé, né? E a Suna, que é um conjunto de histórias, conjuntos de atitudes que Maomé teve durante a vida, né? E foi juntado num livro só, e esse livro só completa o Alcorão, é a Suna. A Suna não é aceita por todos os islâmicos, só alguns, tá? Os que seguem só o Alcorão são chamados de xiitas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso na televisão, ou em algum jornal, ou pela internet, né? Os que seguem o Alcorão e a Suna, e tem a Suna, são os sunitas, tá bom? O Alcorão, ele vai ter ali 114 capítulos, né? Que são suratas, né? Não tem esse negócio de tal pessoa escreveu tal coisa, igual a gente tem aqui o livro de Daniel, do profeta Daniel, o livro de Ezequiel, não. É um livro só, com várias suratas, que são capítulos, são 114 capítulos, e cada capítulo desse tem um monte de versículo, né? Mas vamos lá, como que começou o islamismo? Da onde vem? Como que funcionou exatamente, para a gente poder entrar nos contrastes, né? Bom, na Idade Média, Maomé acabou tendo contato com o cristianismo. Maomé é o profeta de Alá, né? Alá é Deus, o nome que eles dão a Deus. A tradução de Deus no islamismo é Alá, né? Ele teve contato com o judaísmo, Maomé, e com o cristianismo, mais com o cristianismo. Por quê? Maomé, ele era um jovem de uma família mediana que morava ali em Meca, que era um lugar onde tinha muita peregrinação, onde as pessoas iam para fazer as suas ofertas aos seus deuses, enfim. E Maomé, a família dele era comerciante, e ele trabalhava ali ajudando o povo que vinha peregrinar, vendendo utensílios, enfim. Só que Maomé, ele quando teve ali os seus 21 anos aproximadamente, sei lá, ele acabou conhecendo uma viúva. E essa viúva era muito rica. E através dessa viúva, ele começa a viajar o mundo, começa a conhecer novas culturas. Nessa, ele acaba fazendo uma viagem para Israel, e lá ele conhece o cristianismo, né? O judaísmo e o cristianismo. O problema é que o cristianismo que Maomé conheceu não é o nosso cristianismo, né? Não é o cristianismo que a gente tem hoje. Isso daí foi por volta da Idade Média. Então vocês percebam que em 380, vocês devem saber disso, o imperador romano Teósio I, ele adquiriu, ele proclamou que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. Quando ele faz isso, ele acaba trazendo para dentro do cristianismo muitas pessoas e muitas práticas que não são dos cristãos, que não são não são coisas que Cristo realmente ensinou, né? As pessoas acabaram se tornando cristãos por praticidade, por conveniência. Uma vez que Roma decreta, o imperador romano decreta que o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma, então é cômodo, é cabível, é prático que todos acabem se tornando cristãos. E dali surge, né, começa talvez a Igreja Católica, né, a igreja que é a junção, católica quer dizer universal, né, mundial, Igreja Católica Apostólica por conta dos apóstolos, e romana porque vinha de Roma, né? Então lá por volta da Idade Média ali, no ano 600, Maomé acaba conhecendo o cristianismo. Só para a gente poder entender. A reforma protestante aconteceu no dia 31/10 de 1517. Então, olha o tempo, né? Enfim. E aí ele acabou conhecendo esse cristianismo aí um pouco adulterado. Não ficou muito feliz com esse cristianismo, o Maomé não, né? Ele não concordou muito
com a liturgia, com as práticas implementadas por Roma, né? O problema não é ser o católico e apostólico, que católico, universal e apostólico dos apóstolos nós também somos. O que nós não somos é romanos por conta das práticas romanas, né? Bom, anos mais tarde, quando ele completou ali os seus 40 anos de idade, ele acabou recebendo segundo ele, uma visita do anjo Gabriel, né? A história vai falar que quando ele foi ele acabou saindo para um retiro espiritual para poder meditar sobre as coisas que ele tinha aprendido. Ele não era muito a favor da religião judaica, dos cristãos, e menos ainda do que ele vivia lá na Meca, né? Lá em Meca. Então ele acaba indo para um lugar chamado Hira, se eu não me engano, e lá tinha uma caverna onde ele começou a meditar. E a história diz que supostamente o anjo Gabriel apareceu para ele e ele ficou maravilhado, ficou com medo, né? E o anjo Gabriel falava para ele o seguinte: leia, ou recita, isso daqui está registrado nesse livro aqui, ó. Dá uma olhada, nesse livro aqui, ó, né? Eu acabei lendo aqui, de um doutor chamado Abu Rahman el-Shesha, uma coisa assim. O mundo islâmico e o mensageiro de Deus, né? Não, Maomé, que é Muhammad, e o mensageiro de Deus. Está nesse livro aqui, eu vou dar uma lida para vocês rapidinho, para vocês entenderem a dinâmica do negócio. Está escrito assim, quando o anjo aparece para Muhammad ou Maomé: ó Muhammad, leia novamente. Muhammad respondeu: eu não sei ler. Gabriel abraçou Muhammad pela segunda vez e logo ordenou-lhe que lesse pela terceira vez. E o abraçou fortemente até que não pôde mais respirar. E o soltou dizendo: ó Muhammad, leia em nome do teu Senhor, quem criou todas as coisas, criou o homem de um zigoto. Leia que teu Senhor é o mais generoso. Isso daqui vai estar lá registrado na Surata 96, né, do versículo 1 ao 3. Bom, o livro aqui diz que o mensageiro de Deus, que no caso era o Muhammad, ou Maomé, regressou tremendo para sua casa, entrou e disse à sua esposa, que no caso era essa viúva que ele acabou casando: cobre-me, que Deus esteja comprazido com ela. Cobriu Muhammad até que ele se sentiu melhor, né? E aí ele conta para ela o que aconteceu. Paz, irmã Tati, está chegando agora. Então ele conta para ela o que aconteceu, né? Dizem que num período entre 3 meses e 6 meses e 3 anos, assim, Maomé não teve mais nenhuma visão desse tipo, não teve nenhuma outra manifestação desse tipo. Mas depois disso ele começou a ter manifestações, né? Ou o anjo aparecia para ele, falando para ele mais uma vez: recita. Dá a impressão que mostrava alguma coisa para ele assim, falava para que ele lesse, talvez. Dizem que os estudiosos, sábios, dizem que ele acabou tendo sensações, enfim, visões, ouvia voz em qualquer lugar, em qualquer horário. Aí ele tremia, começava a sentir frio, começava a sentir calor, começava a ter alguma coisa dentro dele, e aí ele começava a falar o que acontecia, o que ele estava sentindo, a mensagem que ele estava recebendo. E as pessoas que estavam em volta dele começavam a escrever para ele: olha, lembra que ele falou: olha, eu não sei escrever, ele falou para o anjo. As pessoas começaram a escrever para ele o que estava acontecendo, né? Bom, inicialmente ele não foi levado muito a sério, Maomé. O pessoal não ligou muito, não deu muita crença para ele. No entanto, depois de algum tempo, depois de alguns anos, o pessoal começou a acreditar um pouco mais. Primeiro a sua esposa, depois os seus filhos, seu sogro, enfim. Começaram a acreditar um pouco mais em Maomé. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. E ali era o primeiro passo para o começo dessa religião,
né? A religião islâmica, né? O Islã. Ele sai de Meca e vai para Medina. E a história diz, irmãos, que Maomé se tornou um grande líder, mas não só um líder religioso. Ele acaba se tornando um líder religioso, militar, também político. A ideia dele não era só ter uma religião, né? Não era só trazer uma filosofia, um estilo de vida, não. Era formar realmente um Estado, né? É por isso que é chamado Estado Islâmico, né? Eles tinham a ideia de trazer para dentro, para puxar de volta tudo aquilo que ele havia, que o Deus Alá havia sido perdido, havia sido corrompido. Então ele traria isso daí de volta, custe ao que custar. A história diz que ele liderou mais de 40 guerrilhas. Mais de 40 guerrilhas, né? E o islamismo cresceu muito rápido. A verdade é que o Islã cresceu nos seus primeiros séculos, né? Muito mais que o cristianismo. Muito mais que o cristianismo. O Islã teve um crescimento exorbitante, né? Bom, Maomé, ele foi o homem mais influente da Arábia. Isso daí com certeza. E talvez o mais influente do mundo. Mais influente do mundo depois de Cristo. Claro, depois de Cristo, ele foi o mais influente do mundo, dado pelo número de seguidores, dado pelo número de fiéis ao Islã. Só para vocês terem uma ideia, alguns dados que eu anotei aqui da Wikipédia. O islamismo representa hoje 23% da população mundial, né? 23% da população mundial é islâmica, tá bom? Isso representa 1,6 bilhões de pessoas, né? Aqui no Brasil tem um número pequeno, dizem que há em torno de 10 mil, 15 mil islâmicos. Os responsáveis pelo Islã no Brasil, eles contestam isso, dizem que já passa de 1 milhão, né? Mas os números que a gente tem são esses. Para vocês terem uma ideia de que representa esse 1,6 bilhões, que é 23%, os cristãos, irmãos, representam hoje, isso daí eu peguei dados atuais, tá? 2,3 bilhões de pessoas, quase um terço praticamente da população, 2,3, né? Representa 33% da população mundial de cristãos. No entanto, isso daqui é interessante, isso daqui eu tirei à parte. No entanto, se você for separar os cristãos evangélicos dos cristãos católicos, o Islã já é a maior religião do mundo, já é o que tem mais adeptos. Por quê? Porque o catolicismo representa 1,3 bilhões de pessoas. Isso daí é catolicismo, tá? Representa 18%. E os evangélicos, 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo, que representa 15%. Ou seja, o Islã já é maior que o cristianismo se for separar o catolicismo dos evangélicos, né? Segundo estudos, dizem que quando chegar ali no ano 2050, 2070, o Islã já vai ser a maior religião do mundo, tá? Quando chegar ali no ano de 2050, 2060, 2070 estourando, segundo como vem crescendo o islamismo, já vai ser a maior religião do mundo, tá? Só um detalhe, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que ficou mal explicada, coloca aí no comentário e assim que puder eu dou uma olhada e a gente responde aí, tá bom? Vamos lá, eu quero falar agora que o Islã já foi, você já entendeu um pouquinho mais sobre o islamismo, como começou, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que são bem interessantes. As crenças do Islã e os seus 5 pilares. Na verdade, a fé do islamismo é baseado em 6 crenças, e 5 pilares, né? Eu vou falar para vocês, né? A primeira crença é a crença em Deus. Eles creem em Deus, um Deus uno, né? Eles são uma religião igual a nossa, uma religião monoteísta. Deus é Deus, não tem outro além de Deus, todas as coisas foram criadas por Deus, o controle de todas as coisas estão na mão de Deus. Isso daí é o que aproxima, na verdade, o cristianismo, o judaísmo
e o islamismo, né? Que nós servimos, nós temos como o Deus um Deus monoteísta, né? Não tem outros deuses, né? Nossa religião é essa. Eles creem nos anjos. Os anjos que... Porque, veja, Gabriel foi o que trouxe a mensagem, supostamente, para Maomé, né? Então eles creem nos anjos. Ele crê nos mensageiros e também nos profetas. Os mensageiros de Alá, né? Que são pessoas que trouxeram sábios, que trouxeram, que traduzem, que interpretam o Alcorão, enfim. E também eles creem nos profetas. E esses profetas, né, e os mensageiros também, cabe também a algumas pessoas que estão na Bíblia que não são profetas, então são mensageiros. Só para vocês entenderem. Eles creem nos profetas e os mensageiros que estão na nossa Bíblia, né? No nosso cânon bíblico e também na Torá. São 25 no total. Eu acho que eu não vou lembrar o nome de todos, né? Mas vou tentar lembrar alguns aqui. Adão, Abraão, Noé, Moisés, próprio Jacó, Isaac, Ismael, Ezequiel, Isaías, e assim vai, né? Elias, perdão, e assim vai. Então eles creem nesses profetas de Deus, nesses mensageiros de Deus. Eles vão crer em João Batista, eles creem no João Batista, que batizava, foi o profeta que anunciou a vinda de Cristo. Eles creem no próprio Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, só que eles creem também em Maomé, né, que é o profeta de Deus. De maneira que Maomé é o que finda, né, a linhagem, a sequência de todos os profetas. E o maior de todos é Maomé. Um detalhe é que toda vez que eles citam o nome de um desses que eu falei, que na verdade são 25, eu devo ter falado uns 10, 12 mais ou menos. Toda vez que eles citam o nome de uma dessas pessoas, eles... Paz, Fábio, tá chegando agora, né? Toda vez que eles citam o nome de uma dessas pessoas, eles têm que render graças, né? Tem que glorificar. Por exemplo, se ele vai falar o nome de Moisés, que Moisés esteja em paz. Se vai falar o nome de Abraão, o bendito de Deus, o homem de Deus, enfim, nesse sentido aí, né? Mas aí eles têm as suas crenças, né? Em Deus, os anjos e os mensageiros, que eu acabei de falar. Também nos livros sagrados, o Alcorão, que é unânime, e a Sunna, que é um conjunto de coisas que Maomé fez durante a vida, né? Eles creem também na Bíblia Sagrada, que nós temos aqui, nosso cânon bíblico. No entanto, eles dizem que a Bíblia foi alterada, segundo eles. A Bíblia foi alterada. Tem muita coisa na Bíblia que não existe, porque os livros originais, a Torá e o Novo Testamento, foi levado com Jesus quando Jesus foi para o céu. Alguém deve estar me perguntando aí, mas veja, o Novo Testamento, os Evangelhos, né, foi escrito depois que Jesus faleceu, porque Jesus faleceu, né, ele morreu, foi crucificado no ano de 33, e tem Evangelho que foi escrito ali no ano de 60, 50, enfim, né? Então Jesus já havia morrido. Então, é assim, para eles Jesus não foi crucificado. É até interessante essa história. Eu não sei em qual desses dois livros está, eu não separei, mas vou contar para vocês. Para eles Jesus não foi crucificado, para eles Jesus não morreu quando nós achamos que ele morreu no ano 33. Ele morreu mais tarde e levou os evangelhos que já estavam escritos, ele levou com ele. Como assim? A história que nós temos nos evangelhos foi que Jesus foi entregue por Judas, correto? Vai acompanhando comigo. Ali no Getsemane, onde Judas entrega Jesus, mostra quem é Jesus através de um beijo, né? Ele combina com o sacerdote, olha, aquele que eu der um beijo é o Jesus que vocês estão procurando. Só que na hora que ele dá o beijo em Jesus, naquele lugar, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, está muito escuro. E quando Judas dá o beijo em Jesus, eles não conseguem saber se foi Jesus que deu um beijo em Judas ou Judas que deu um beijo em Jesus, e eles acabam prendendo Judas. Alá, neste momento, faz com que se transfigure o rosto de Judas
e fica igual ao rosto de Jesus. Então eles levam Judas e prendem Judas e crucificam Judas, e Jesus fica vivo e fica com os livros. O motivo deles estarem atrás de Jesus é exatamente por isso, porque Jesus havia furtado, havia roubado, não sei, os livros da lei, né? Há inclusive aqui num desses dois livros essa indagação, que perguntam para Judas: por que você furtou, por que você pegou os livros da lei, enfim, né? Mas a gente vai falar, mas isso aqui não está escrito na nossa Bíblia, não está escrito nos evangelhos. E aí a resposta está: não, esse evangelho que vocês estão aí são evangelhos adulterados. O verdadeiro Cristo levou com ele quando ele foi para o céu e ele vai voltar, né? Eles creem no dia do juízo, que é quando Jesus vai voltar, né? Quando o filho de Maria vai voltar e vai trazer, vai governar, e depois disso vai vir o juízo final, né? O juízo de Alá. Em sexto lugar, eles creem também no Al-Qadar, que é a predestinação, né? Eles acreditam que tudo que acontece, tudo tem a mão de Deus. Isso daí realmente é verdade. Nada acontece se não for da vontade de Deus, né? Isso daí são as suas crenças. Os seus 5 pilares. Aqui é bem interessante, né? O primeiro é a fé, né? O primeiro é a fé, uma declaração de fé, né? Que se assemelha ao nosso credo, né? Eu aprendi antes de ser batizado, antes de fazer a primeira comunhão na Igreja Católica, aquele credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, que padeceu pelos nossos pecados, e aí vai. Eles também têm isso daqui, que essa fé, essa declaração de fé, que diz que Alá é único, Alá é soberano, e Muhammad, ou Maomé, é o profeta de Alá. Pronto, né? Então tem que fazer essa declaração aí. Segundo ponto são as orações, as 5 orações que eles fazem todos os dias, né? São 5 orações. Você já deve estar familiarizado com aquela cena de eles estão andando na rua, deu o horário, abre o tapetinho no chão, ajoelha e começa a orar, né? Virado para Meca, claro, né? Esse daí é o segundo pilar. O terceiro pilar é a caridade, zakat, né? É a caridade. Você tem que pegar e ajudar as pessoas, né? Agir com amor, ajudar os pobres, os necessitados. O quarto pilar é o Ramadã, né? Que é um jejum. É o mês do Ramadã. Aqui, presta atenção nisso daqui. No 9º mês, que vai dar... Porque o calendário deles é diferente. Então, o 9º mês vai dar ali no nosso mês de junho ou julho. O 9º mês dele é o mês do Ramadã. Nesse mês, todos os dias, de manhã até a noite, eles não comem nada, eles não bebem nada, eles não têm nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de diversão, são dedicados inteiramente à oração, né? Todos os dias do mês do Ramadã. Não tem nenhum tipo de atividade sexual, não comem, não bebem, não fazem nada. Dedicam no mês do Ramadã todos os dias a este jejum, né? E o quinto pilar é a peregrinação. Peregrinação. Todo islâmico, uma vez na vida, ele tem que peregrinar. Ele tem que ir lá para Meca, né? Ele tem que ir para lá para poder conhecer, para poder orar, enfim, para poder agradecer. Então essa daí, irmãos, esses são 5 pilares, a gente viu as 5 crenças, 5 pilares. Você vai ver que essa conversão, isso daí é observado pelos seus líderes, tá? Você vai ver que a primeira diferença entre o cristianismo e o islamismo. Porque você percebe que a conversão deles é através de crenças, né? E alguns pilares externos, né? Já no cristianismo, não. No cristianismo, a nossa conversão ela é interna. Se uma pessoa falar que é convertido, uma pessoa falar que crê em Deus, que crê no amor de Cristo, e sabe que o amor de Cristo diz que nós temos que amar a Deus, né, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, enfim,
Em segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo. E a gente não fizer o nome disso é hipocrisia. Né? A gente não vai condenar, nem matar, nem fazer nada disso com ninguém por não cumprir essas coisas. Né? Então a observância desses ritos, dessas crenças, é o que torna a pessoa islâmica ou não. Já no cristianismo, não. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre as diferenças do islamismo e do cristianismo. Eu vou trazer aqui, aproveitando esse gancho, algumas diferenças que eu anotei. Né? Uma, a gente já falou que Jesus, para nós cristãos, Jesus faleceu, e é por isso que ele morreu e ressuscitou, e é por isso que os nossos pecados foram pagos. Fora isso, não tem sentido a nossa fé em Jesus Cristo, né? Eles acreditam que Jesus está vivo, foi levado ao céu e está vivo lá até hoje. Isso aí vai estar registrado, irmãos, lá na Surata, capítulo 4, 157, tá? Vai falar que Jesus está vivo. Aproveitando aqui, o Alcorão, você tem acesso ao Alcorão facilmente, tá? Tanto em áudio quanto escrito, né? Você pode baixar em PDF se quiser. Nós acreditamos que o nosso Jesus é o nosso Salvador, que ele morreu na cruz por todos nós. Nós acreditamos que o primeiro Adão falhou, como está escrito lá em Romanos, o primeiro Adão falhou, né? Pecou e contaminou o resto da humanidade. E Jesus, o segundo Adão, ele nos salvou, porque ele foi perfeito e morreu, né, pelos nossos pecados. Já no islamismo não tem nenhum salvador não, né? Você recebe segundo o que você fez, né? Para eles ninguém nasceu com pecado. Para eles a gente nasce neutro, né? Já na Bíblia diz que a gente nasceu inclinado para o pecado, né? Mas eles acreditam que você nasceu neutro e você tem que ser doutrinado, você tem que ser ensinado. E esse ensinamento que eles trazem que é o que vai te trazer a salvação, né? Então eles não têm um salvador, não tem quem é o salvador que morreu por eles não, nem Jesus, nem o próprio Maomé, tá? Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós cremos num Deus uno, mas ele é triuno, né? Ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Para eles isso daí é blasfêmia. Falar que Jesus é Deus é blasfêmia, né? É blasfêmia. Nós cremos no Israel espiritual, que independente de onde você estiver, né? Independente da tua denominação, independente da sua geografia, quando chegar o dia do juízo, Deus vai te chamar para perto dele, porque você é o Israel dele, você é o Israel de Deus, porque você é convertido, porque você se arrependeu dos seus pecados, né? Eles acreditam simplesmente no Estado Islâmico. A salvação é do islâmico, né? Do muçulmano, quem segue as leis do Islã, e o resto é condenação pura, né? O céu para o islâmico, o céu para o muçulmano, ele é um céu carnal. Para a gente, ele é um céu espiritual, né? Como assim, Daniel, um céu carnal? Deixa eu dar uma olhada aqui, aonde eu anotei. Tá aqui. Olha só. O paraíso para eles funciona da seguinte forma. Isso daqui é bem interessante, tá? O que eu vou ler agora tá lá na Surata 56, a partir do versículo 12. Surata 56, a partir do versículo 12. Dizem que quando chegar no paraíso eles vão receber algumas recompensas. E daí vem o motivo para alguns extremistas morrerem em guerra. Eu vou ler aqui para vocês. Deitarão sobre os leitos. Quem deitarão sobre os leitos? Eles, os que forem salvos, né? Principalmente os que morrerem em guerra. Deitarão sobre os leitos encrustados por pedras preciosas, ou seja, riqueza, frente a frente, onde lhes servirão jovens de frescores imortais, com jarras e taças cheias de vinho, que não provocará dor de cabeça e nem intoxicação, tá? Ponto. Deixa eu dar um ponto aqui para eu continuar. Ou seja, pedras preciosas, riqueza, vinho que não vai provocar dor de cabeça e nem nenhuma intoxicação. Eu posso entender que
vão beber à vontade, vão se divertir à vontade e não vai ficar bêbado, não vai ter ressaca, né? E frutas da sua predileção, né? Ou seja, vai ter comida à vontade, carne de todas as aves, né? Que desejarem, e dele serão as rures, virgens, de olhos escuros, castas, com pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houveram feito. Sabemos que criamos as rures, ou ures, eu não sei como se pronuncia, para eles, e a fazem virgens, companheiras, amorosas e justas, né? Então, assim, vai ter comida, bebida à vontade, né? Riqueza, e as rures, que são as virgens, né? Que serão dadas para eles, né? O conceito dessas virgens que ficarão à disposição deles todos os dias, né? O conceito daquelas 72 virgens e 80 mil servos que ficarão ali para servir no átrio para eles, não vai estar no Alcorão, não. Vai estar lá na Suna, no volume 4, que vai dizer que as virgens são 72 virgens, 72 mulheres para cada um e 80 mil servos para cada um deles, que é a mínima recompensa que eles terão por enfrentarem a guerra, por morrerem pela causa. Seria assim a tradução. Inicialmente eu não entendi muito bem isso daí, mas aí depois eu fui pesquisar e fui ver que realmente é isso mesmo. Por isso que tem aqueles extremistas lá que acabam morrendo em nome do Islã, porque eles acreditam que receberão isso daí lá no céu, né? Então seria um céu prazeroso, né? Seria um céu prazeroso. Tô vendo? Eu tô achando aí que tem gente quase se convertendo aqui já ao islamismo, né? 72 mil virgens, e dizem que as virgens elas ficarão virgens todo dia de manhã. Todo dia de manhã elas estarão virgens, né? Bom, vamos lá. Continuando aí as diferenças, né? A gente crê na Bíblia. A Bíblia sagrada, a Bíblia de Deus, né? Escrito pelos seus profetas, escrito pelos apóstolos, né? Com inspiração divina. Eles creem no Alcorão, ditado por Maomé, escrito por outras pessoas, e a Suna, que é um conjunto de coisas, de atitudes que Maomé teve, né? E foram escritas numa Suna para que era o jeito que Maomé tratava a vida, né? Era o exemplo que Maomé dava, era o jeito que eles faziam, né? E a Bíblia eles têm como muito adulterada, então para eles não serve, né? Eles creem na volta de Jesus para o juízo final, isso daí eu já falei. Mas a gente crê na volta de Jesus para o juízo final, mas eles creem numa volta de Jesus para governar. Isso daqui tá nesse livro aqui, ó. Eu li nesse livro, né? Aquele outro que eu tinha lido estava nesse. Esse daqui tá nesse, eu vou dar uma lida para vocês bem rapidinho. Eu anotei ali no capítulo 17... Deixa eu ver se eu achar. Bom, tá aqui, ó. A hora não será estabelecida até que o filho de Maria, Jesus, desça como governador justo, julgando com a religião do Islã. Ele quebrará a cruz e matará o porco, né? Aí tá aqui, ó. Vai estar lá no Alcorão, Surata 4, versículo 157, a razão disso é que Jesus não morreu, segundo o Islã, como os cristãos e judeus pensam, que somos nós. Mas sim foi levado ao céu e os judeus pensaram que mataram, né? Então é isso aí. Bom, vamos lá. A gente já está quanto tempo de aula? 40 minutos deu agora. Eu prometi que a gente ia ter 40 minutinhos de aula e promessa é dívida. Vou finalizar aqui, mas para finalizar, irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre o inferno islâmico, uma outra diferença, o inferno islâmico e o inferno que nós acreditamos, né? O inferno islâmico ele é bem diferente. Dizem que uma vez perguntaram para um sábio, para uma dessas pessoas que traduzem o Alcorão, um daqueles que escreveram a Suna, analisando a vida de Maomé, e ele perguntou, olha, você sabe como que é o inferno, né? E aí ele colocou uma mão sobre a outra assim, indicando que o inferno ele tem 7 camadas, 7 portas. Isso aqui é bem interessante. E cada porta é para um tipo de pessoa, para um tipo de pecador, né?
A primeira porta do inferno, e à medida que vai descendo, vai ficando pior o inferno, tá? A primeira porta eles chamam de Gehenna, né? Que é para os monoteístas rebeldes. Os monoteístas rebeldes eu acredito que seriam os muçulmanos infiéis, né? Essa daí é a primeira porta. A segunda porta é a fornalha. A segunda porta do inferno é a fornalha, que são para os judeus. A terceira porta é o esmagato, que são para os cristãos, é para a gente. A quarta é chamada de fogueira, que são para os sabianos. Eu não consegui entender exatamente do que são esses sabianos aí, tá? A quinta porta é o fogo ardente, que são para os adoradores do fogo. A sexta porta é o inferno, que são para os incrédulos, aquele que não acredita em nada, nada. Vai para a sexta porta, né? E a sétima porta é a fossa, que são para os enganadores, né? Pode ter certeza que nessa sétima porta aí vai ter bastante gente. Deixa eu ver, os enganadores, os incrédulos também, que na sexta porta vai ter bastante gente. E a minha e a sua porta vai ser a porta número 3, anota aí. Para os cristãos vai ser a porta 3, né? Se serve de consolo, não é a pior porta, porque a gente está em terceiro ali, ó, não é a pior porta. Então, enfim. Irmãos, eu vou terminar por aqui. Acho que a gente já passou rápido o tempo, né? Eu sei. Mas eu vou terminar por aqui. Eu acho que a gente já aprendeu bastante coisa. Já dá para você ter uma base e tirar as suas próprias conclusões, né? Eu tenho certeza que no seu coração é de Jesus, o seu coração é de Deus. Eu tenho certeza que isso atingiu o que eu queria, fortaleceu ainda mais a tua fé, né? E quando você se deparar com qualquer tipo de situação, você terá um mínimo de conhecimento. Gente, grande beijo, obrigado. A gente se encontra na semana que vem, tá? Valeu, tchau, tchau.